E você? Qual presente gostaria de ganhar? E você? Se pudesse escolher um presente, o que você escolheria? Esta é uma história que teve início há muito tempo atrás e vem se repetindo até os dias de hoje. E o mais extraordinário, ela vai se repetir até quando chegar o último dia. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde ele se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá as voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo. Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Esta é a jornada da vida, o maravilhoso presente que Deus nos deu. Viva a vida! Viva! Viver é muito bom! Alegria! Celebrar aquele que primeiro me
Que vida é essa? Que tempo de festa, de alegria? Eu não tenho tudo isso. Eu não tenho essa alegria. Olhe pra mim. Se você conhece minha casa, minha família, que caos. Natal, boas festas. Será que um dia eu vou ter isso? Será que um dia eu vou ter o que celebrar? Olá, meu jovem. Eu ouvi teu lamento, a sua tristeza. O que está acontecendo? Ah, eu nem sei. Não tenho nenhum motivo para ter alegria, para festejar. Meu filho, posso te fazer uma pergunta? Sim, pode ser. Se você tivesse de fazer um pedido a Deus, pedir um presente, o que você iria pedir? Pedir um presente para Deus, mas eu nem sei se ele existe e como vou falar com ele. Ele deve estar muito ocupado. E outra coisa, nem sei onde ele mora. Nossa, meu filho, estou vendo que você tem muitas dúvidas. Pois bem, vamos lá. Deus existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Inclusive, foi Ele quem criou a mim e criou a você. E Deus não está ocupado. Ele deseja ouvir o nosso coração, a nossa oração. E Ele também não está longe, está mais perto do que podemos imaginar. Será que tirei um pouco das suas dúvidas? Sim. Mas que pergunta difícil. Pedir um presente para Deus. O que eu poderia pedir? Talvez mudar de família? Ou ter presentes? Essas coisas, sabe? Com certeza seria muito feliz. Meu filho, se aproxima. Deixa eu te dizer algumas coisas. Em todas as famílias tem problemas. Vamos fazer um teste? Existe aqui alguma família que não tem ou já teve problemas? Olha só, meu filho. Está vendo? Todas têm problemas. O dinheiro, as riquezas, os presentes, tudo isso é muito bom. Mas um dia, tudo isso se acaba. Presentes, riquezas, tudo isso é muito bom. Mas existe algo melhor do que tudo isso. Existe um presente que certamente muda a vida de todos, muda a vida das pessoas, pode mudar a sua vida. Um presente que pode mudar a minha vida? Como assim? É um presente maravilhoso. Todos e em qualquer lugar podem receber. Fala logo, o que é? Se é tão bom assim, eu quero. O que é? É o presente do novo começo. Novo começo? Como assim? É possível? É claro que sim, meu jovem. Você sabia que este presente tem mudado a vida das pessoas durante toda a história? Posso te contar um pouco dessa maravilhosa história? Sim, eu quero muito ouvir. Então vamos, que no caminho eu te conto. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essas foram as últimas palavras deixadas por Deus para o seu povo, antes do grande silêncio de Deus, que durou aproximadamente 400 anos. O silêncio me pesa na alma, as minhas palavras batem no teto e voltam cheias de medo, como se orar não fizesse som. Eu grito, mas o Senhor não me responde, porque o Senhor
O povo já estava cada vez mais longe de Deus. Não havia mais nenhuma esperança. Era necessário um novo começo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O deserto tem sido minha morada. Fui chamado desde o ventre para preparar o caminho. Não um caminho de pedras, mas o caminho do coração. Um caminho que exige arrependimento. Sim, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Muitos passam por mim, perguntando: quem és tu? És profeta? És Elias? És o Messias? Não, eu não sou. Eu sou apenas uma voz clamando no deserto: endireitai as veredas do Senhor. Vejo multidões vindo até o Jordão, pobres e ricos, soldados e sacerdotes, homens e mulheres, todos traziam em seus olhares a esperança, a expectativa de um novo começo. Mas não é a mim que devem olhar. Eu batizo com água, mas virá aquele, e ele está perto. Eu vi ele. Sim, ele se aproximou, andou entre a multidão com passos firmes e olhar manso. E o meu espírito tremeu dentro de mim. Quando ele entrou nas águas, a luz do céu se abriu. A voz do Altíssimo ecoou sobre nós. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Como posso eu não anunciar aquele que é a luz? Como posso silenciar se o mundo geme por salvação? Arrependam-se enquanto há tempo. A oportunidade do novo começo está em Jesus Cristo. Ele está morto! Certifica-te! Fui eu, mas eu não sabia quem era ele. Vocês precisam acreditar em mim. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Eu não lembro o momento exato em que as minhas mãos deixaram de tremer. Talvez tenha sido depois de tantas execuções, depois de tantos gritos que se tornaram parte da rotina. Somos treinados para obedecer. Não para pensar demais. Pensar demais é perigoso para um soldado. Mas naquele dia algo foi diferente. Ele estava ali, preso ao madeiro, como tantos outros antes dele. E ainda assim, não era como os outros. Não blasfemava, não suplicava pela própria vida, não nos amaldiçoava. Havia silêncio dentro dele, mesmo quando a multidão gritava. Um silêncio que me incomodava mais que qualquer choro. Eu recebi a ordem, simples como sempre: certificar-se de que estava morto. Um gesto final, um procedimento, nada mais. Aproximei-me e eu, acostumado ao sangue, à poeira, ao peso da autoridade, mas eu travei. Por quê? Eu não sei. Só sei que travei. Então ergui a lança. Quando a lâmina rompeu o corpo dele, não senti a vitória do dever cumprido. Eu senti libertação. Não sei de quem, se dele ou minha. Dizem que sangue e água escorreram. Quando essa água e sangue espirrou em mim, foi como se a minha própria dureza tivesse rachado um pouco. Pela primeira vez, não consegui esconder de mim mesmo o que eu era, o que eu fazia. Será que vai ser assim para sempre? Será que teria um novo começo para mim?
Desde então o rosto dele não me deixa. Aquela expressão, não de derrota, mas de entrega. Não de dor apenas, mas de algo que eu nunca tinha visto. Compaixão, até por nós, os executores. Quem era ele? Como eu não consegui ver ele antes? Naquele dia, os meus olhos se abriram. Naquele momento eu entendi. Ele estava ali por minha causa. A oportunidade que eu tanto esperava, ali estava o meu novo começo. Ele me ama. Ele se entregou naquela cruz por mim. Eu é que estava preso, mas ele me libertou. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Eu ainda consigo ouvir os passos atrás de mim, os gritos, as mãos que me puxavam como se eu não fosse mais um ser humano, como se eu fosse apenas um erro a ser exibido. Adúltera! Ecoava como uma sentença antes de qualquer julgamento. Eu achava que aquele seria o último dia da minha vida. Me arrastavam pelas ruas, me olhavam como se soubessem tudo sobre mim, como se o meu pecado me definisse. Eu não tive o direito de me explicar, de chorar, só fui jogada ali aos pés dele. Jesus, eu não ousava levantar o rosto. O pó que grudava no meu corpo não era nada comparado ao peso da culpa que grudava na minha alma. Os mestres da lei e os fariseus queriam me usar como uma armadilha. Para eles, eu era só um objeto conveniente. Mas na lei, Moisés ordena que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eu tremia e esperava a pedra vir de qualquer lado. Já me despedia da vida, quando ao invés de condenação, eu ouvi o som do silêncio. O silêncio de Jesus escrevendo no chão. E então, a frase que atravessou todos eles e também atravessou a minha alma. Quem dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu já esperava o impacto, mas o que ouvi foram as pedras caindo no chão, uma a uma, passos se afastando até que restou apenas ele. E então ele falou comigo, como se eu ainda fosse digna de ser vista. Ele me viu. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu levantei o rosto pela primeira vez e respondi: ninguém, Senhor. E ele disse as palavras que eu nunca vou esquecer: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Naquele instante, algo dentro de mim que estava morto reviveu. E não se enganem, ele não ignorou o meu pecado, mas também não me reduziu a ele. Jesus me viu, Jesus me restaurou e me deu algo que nenhum daqueles homens queria me oferecer: uma nova chance.
Hoje eu caminho não como aquela que quase foi apedrejada, mas como aquela que foi levantada pela graça. De Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou. Eu sou livre. Eu sou livre. É por isso que eu canto. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada.
mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Você tem perguntado sobre comida. Sim. Eu quero dividir o que tenho. São 5 pães e 2 peixes. Obrigado. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Alimente-os. Juntem 12 cestos para distribuir os pães e peixes. Eu não sei por que acordei tão cedo naquele dia. Minha mãe disse que eu só estava animado para ver o Rabi, aquele Jesus de quem todos falavam. Ela sorriu enquanto me entregava o pequeno cesto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu fui, mas eu não imaginava o que estava prestes a acontecer. Quando cheguei perto do monte, já havia tanta gente. Homens, mulheres, crianças, todos querendo ouvir Jesus. Eu tentei me aproximar e consegui ficar mais perto de Jesus quando ele começou a ensinar. E posso dizer, cada palavra parecia tocar algo que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Mas aí o tempo passou e a fome também chegou. Eu ouvi alguém dizendo que o povo estava com fome e que ninguém tinha comida suficiente. Só então percebi que o meu cesto ainda estava cheio, 5 pães e 2 peixes. Foi então que um dos discípulos, André, me viu com o cesto e me perguntou: "Menino, você trouxe isso?" Eu balancei a cabeça, meio sem jeito, e ele sorriu. "Você permite que Jesus use?" Meu coração disparou no momento. Eu nem sei explicar, mas naquele momento, olhar para Jesus fez tudo parecer fácil. Eu entreguei, e ele pegou o cesto nas mãos, levantou para o céu e agradeceu. Agradeceu pelo pouco. E então, eu vi com meus próprios olhos o milagre acontecendo nos cestos dos discípulos. Cada vez que eles tiravam um pedaço, aparecia mais e mais. As pessoas comiam e ninguém ficava sem. Eu olhava para os meus pães e peixes, agora se multiplicando nas mãos de Jesus. No fim, ainda recolheram 12 cestos cheios. Eu tinha levado só um, e ainda fui embora com mais fé do que cheguei. Eu era só um menino, mas naquele dia eu aprendi que Jesus não precisa do muito. Ele só precisa de alguém disposto. E eu nunca mais fui o mesmo depois que entreguei meu lanche para ele. Tem algum lugar? Não temos espaço. Então isso é uma culpa. O que ele disse? Ele disse que estão lotados. O censo. A cidade inteira está cheia. E por fim disse que, se quiséssemos, poderíamos tentar ficar no estábulo. Eles nos prometeram água e cobertores para ajudar. Até panos dos cordeiros para o bebê. Prometeram que estariam limpos. Eu lembro daquela noite como se fosse hoje. Belém estava cheia, gente para todo lado. Nunca vi nada igual. A hospedaria lotada, cada canto ocupado. Eu estava exausto, correndo para atender a todos que chegavam. Todos cansados, todos procurando abrigo. Foi então que eles apareceram. Um homem humilde com um olhar bondoso e uma jovem, tão jovem e grávida, com uma grande barriga, nos dias de dar à luz. Chegaram devagar, como quem carrega mais do que o peso de uma viagem. O homem me pediu um quarto, qualquer lugar, mas eu não tinha mais espaço nenhum, nada, nenhum cantinho. Eu disse:
não posso ajudar. Até hoje essas palavras ecoam dentro de mim, mas algo naqueles dois, algo no silêncio deles, me fez hesitar. A moça segurou a barriga com dor e o meu coração apertou. Eu sabia que eles precisavam de mais do que simples abrigo, precisavam de cuidado, de misericórdia. Foi então que eu me lembrei de um lugar. Sim, a estrebaria, meu Senhor. Não era digno, não era limpo, não era o que uma mulher prestes a dar à luz merecia, mas era o que eu tinha, a única coisa que eu podia oferecer. Apontei o caminho e me desculpei. E eles agradeceram como se eu tivesse dado um palácio. Mais tarde, na mesma noite, ouvi vozes, cânticos vindo lá de fora e um brilho estranho no céu. O Messias, o Salvador, tinha nascido ali, no meu estábulo. Meu coração gelou. O Messias ali, no lugar mais simples da minha propriedade, na noite em que eu disse, não tenho lugar. Desde aquele dia aprendi que às vezes Deus bate à nossa porta de maneira simples e que, se a gente não toma cuidado, pode deixar passar o Salvador por causa da correria, da rotina ou do nosso próprio cansaço. Eu nunca mais fui o mesmo, porque naquela noite Jesus nasceu, e nasceu na minha hospedaria. Mas o mais importante é que Jesus quer morar em nosso coração.
Como explicar o que sinto? Meu coração ainda pulsa acelerado desde que a luz tomou o quarto. Um mensageiro do Altíssimo diante de mim, e eu, uma mulher tão simples, tão comum, fui chamada de agraciada. Eu? As palavras ainda ecoam dentro de mim. Você dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Por que eu, Senhor? Por que escolher uma serva tão humilde? Eu não tenho nada além do meu amor, da minha fé e desse desejo profundo de te obedecer. Mas quando a voz do anjo cessou, algo cresceu dentro de mim, uma certeza suave como o nascer do sol. Tu estás comigo, e se estás comigo, não há medo que permaneça. Ainda tremo. Penso em José. O que ele dirá? Penso no olhar da cidade, nas perguntas, nos riscos. Mas acima de tudo, penso no teu olhar sobre mim. E isso me basta. Se o teu plano se cumpre através de mim, então que se cumpra. Se a minha vida te serve, então toma-a. Eu carrego no ventre aquele que carregará o mundo. Eu me torno morada daquele que é a própria vida. Como não tremer? Mas também como não me render? Sou tua serva, Senhor, e a partir de agora, que tudo em mim cante. A minha alma engrandece ao Senhor. Conta mais, conta mais. Uau, quantas pessoas receberam o presente do novo começo quando conheceram a Jesus? Será que eu também posso ter um novo começo? É claro que você também pode receber o presente do novo começo. Mas como isso acontece? O que eu preciso fazer? Se aproxime, meu filho. Vem aqui ao meu lado. E assim, basta você abrir a porta do seu coração, porque Jesus te ama. Convida-o para entrar e fazer morada, e você receberá o presente do novo começo. E agora, igreja, vamos cantar para aquele que nos amou primeiro? Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer.
graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que